Santo, para celebrar, Pai Santo, celebrar a tua graça, celebrar, Pai Santo, essa união. Em nome de Jesus, Senhor, mais que foi possível, Pai Santo, pela tua graça, isso foi possível, Pai Santo, pelo teu amor, Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor, mais eu te agradeço, de uma forma poderosa, eu te agradeço, Pai Santo, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu santo amor que traz, Pai amado, aleluia, aleluia, glória a Deus, santo, santo esse nome, santo, santo tua graça, santo, santo tua misericórdia, aleluia, aleluia, bendizemos a teu nome, Senhor amado, bendizemos, Pai Santo, a tua graça, a tua misericórdia, Pai Santo, Senhor, que nesse dia, Pai Santo, Senhor, estamos aqui, Pai Santo, para louvar, para te adorar, Pai Santo, bendito que o Senhor é bom, o Senhor Pai é bom, é perfeito, Pai Santo, a tua vontade, Pai Santo, ela é boa e agradável, aleluia, Pai, muito obrigado, o Senhor é bom, obrigado, Jesus, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, Pai Santo, Pai amado, Senhor amado, Senhor, o Senhor já conhecido, Pai Santo, o Senhor já tinha dito, Pai Santo, já tinha, Pai Santo, avisado, Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor amado, é uma alegria, Senhor amado, o Senhor já tinha dito, que o Senhor ia enviar, Pai Santo, o teu servo, Pai Santo, o Senhor ia enviar o seu mensageiro, Pai Santo, para preparar, Pai Santo, a aliança, para preparar o caminho, Pai Santo, mas Senhor, o Senhor passa vir, Pai Santo, Pai amado, Senhor, muito obrigado pela tua dedicação, muito obrigado pelo teu amor, Pai Santo, muito obrigado pela tua graça, Pai Santo, aleluia, 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 exaltado de seu nome, aleluia, aleluia. Pecado e fazemos Deus mentiroso. Aleluia. Isaías dizendo: vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Se nós podemos estar diante de Deus hoje saciados, é porque alguém pagou o preço. Aleluia. Está o nosso pecado diante dele nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus, Senhor amado. Obrigado, Senhor amado. Obrigado, Senhor amado. Pai Santo, dessa tua graça, dessa tua misericórdia, Senhor amado. Senhor, eu me prostro diante de ti, Pai Santo. Senhor, eu confesso que sou uma pecadora, Pai Santo. Senhor, eu nasci no meio do pecado, Pai Santo. Senhor, eu levantei no meio do pecador, Pai Santo. Pai Santo, Senhor, sim, é verdade, Senhor amado. Eu sou uma pecadora, Pai Santo. Senhor, eu te agradeço, Senhor amado. Eu te agradeço, Senhor amado, por seu amor, Pai Santo. O Senhor não ensinou, Senhor amado, a sacrificar o seu único filho. O Senhor ensinou a sacrificar o seu único filho, Pai Santo, por amor a mim, por amor a esse mundo, Pai Santo, que não te conhece, por amor a esse mundo
no Lucas, e onde eu senti que ele tocou no mesmo dia no culto. Ele me disse, eu perguntei, queres aceitar Jesus Cristo? Ele me disse, sim, quero. Ele aceitou, a sua companheira que estava lá em dúvida também aceitou, e pela hora de Deus, e meu primo tive que ir para a França, vou tentar ligar sempre para ajudar, porque no convertido eu sei que as dúvidas são imensas. E graças a Deus tem uma irmã cabo-verdiana também que mora lá junto, pedimos ela que tenta ajudar sempre, porque sabe, sozinha é difícil, acabamos por nos desviar, mas tem mais um conosco e Jesus Cristo vai fazer a sua obra. Glória a Jesus. E o outro também, como vocês sabem, foi a vida do pastor Leonardo aqui em França. Bom, eu quero dizer, primeiramente, sei que talvez não fomos muito certos. Às vezes a gente está fazendo uma coisa, acabamos por falhar com vocês. E talvez também tenha sido por falta de comunicação. Como a minha irmã estava aqui, pensei que ela já tinha falado com os senhores, com o pastor e a pastora, e quando cheguei aqui ela disse que não tinha falado. Depois, como não era uma situação é fácil, depois aquele medo de estar a fazer coisa certa, mas a gente tem tendência de escolher sempre aquilo que não é certo de fazer. E é isso, não é fácil. E o que a gente queria fazer é a obra de Deus, como vocês sabem, missionários sabem. E desde que nos conhecemos, falamos com o pastor Leonardo, e disse que tínhamos convertido através da vida dele, e a gente admira muito o seu ministério. Fomos para o Brasil, fomos conhecer o ministério dele, fomos para Israel, acabamos por criar aquela afeição, e ele nos pediu se a gente conseguisse uma igreja aqui. Depois acabamos por conseguir, e talvez não fizemos da maneira certa, mas creio que a obra de Deus foi feita, e isso que era o nosso objetivo. E às vezes a gente tenta acertar, mas acabamos por errar. E uma vez li num livro que diz que a gente não pode descartar os nossos erros, porque com os nossos erros que vamos conseguir uma vitória no tempo certo. E é isso. Desculpa, eu sei que não é uma situação fácil, e talvez não fui muito corajoso de ter eu ligado e falado, mas não fiz, e agora acho que não adianta nada ligar, porque eu já e eu reconheço que não tomei uma atitude certa, e por isso eu peço perdão e peço que me perdoe. É isso que eu queria dizer. Espero que na caminhada possamos aprender, e mais tarde possamos um dia acertar um dia. Vamos tentar um dia, acho que um dia vamos acabar por acertar. Amém. Amém. É isso. Acrescentar mais uma coisa, meu irmão. A gente sempre pede perdão. Falta de coragem. Eu estou fora de falar com você. Não agradeço. Eu estou fora desse lado. Aqui, ó, você tem que pedir perdão. Não, eu estou fora desse lado. Vou deixar de graça. Não, falta de coragem. Perdão. Ele é sempre exemplo, então. E é por cima ela trouxe o sinistro para congelar a sua. São gordos. É assim, né? Pastor, perdão, trabalho. Se fosse você. Amiga, grava. Grava. Não grava, não. O mundo grava. Grava, já vai ficar chateada. Vai mais debaixo do que
Quando a senhora me ligou, eu estava chegando em casa mais ou menos às 10. Mesmo que foi mal entendido, a primeira coisa que você fez, você não sabe o que você acabou de fazer. O ensino que Deus me colocou no meu coração era isso mesmo. E toda semana Deus começou a me falar. E a terceira pessoa, eu só lembro quando eu estava aqui, mas como não posso escrever para ele, eu não fiz para pedir perdão. Mas na sexta-feira eu mandei Deus mensagem para pedir perdão. Algumas pessoas que por nada deixamos de comunicar, por nada deixamos de falar. Eu sei que eu preciso acertar com eles. Ou se eles estão chateados comigo, eu mandei mensagem de perdão no sábado de manhã, porque Deus falou comigo toda a semana, como estava falando para mim desse ensino, eu pedi perdão, mandei mensagem de perdão. Mas ver essas pessoas que já passaram mais de um ano que não me ligam, ligar, ou do Congo me ligar, ou daqui da França me ligar, tá tudo bem, eu te acabou. Vou dizer, aquele dia eu cheguei em casa, que eu cheguei depois da 11 horas. Eu acordei de manhã, eu fui por uma. Eu fiz ida e volta. Eu fui para o carro elétrico. Na ida só, na volta o carro está dizendo não vai conseguir chegar em casa. Então eu parei lá para carregar o carro. Já deixei a pessoa que eu fui deixar, passei, fiquei 2 horas com ela, mas para voltar o carro disse não vai chegar em Paris. Então eu parei para carregar. Às 15 horas, o Olivier tinha rendezvous no tribunal. Era rendezvous no tribunal. 15 horas estava lá no tribunal. Terminei, eu fui ver o negócio da sala, porque no dezembro nós queremos fazer um sábado fora da igreja aqui. Então eu fui procurar. Por isso que eu não consegui me ajudar você, porque Sandra já falou da sala. Mas quando foi lá falar 8 semanas, aí imagina que eu fui agora, semana passada, naquele dia do culto, eu fui ver a sala, estão por dezembro, quer dizer, 3 meses, não, 3 meses, 4 meses, ainda eu já fui falar. Eu consegui, ainda não, e falar, vamos te ligar para dizer se você vai conseguir esse dia. Entendeu? Mas por isso que não consegui achar a sala para você, porque tinha tanta vontade de fazer, fomos lá, quando deu a data, eles dizem, não tem essa data, escolha outra data. Vocês não tinham outra data, e para nosso 17 de dezembro vamos fazer culto de fraternização com os irmãos de outras igrejas daqui de Paris. Nós vamos fazer, mas se eles não deu 17, a gente não tem outra data de lugar, só que vai ser aqui, porque não tem outra data de lugar. Por que a gente colocou 17? Porque no Natal, esses irmãos das igrejas que a gente está convidado, todos eles têm o programa na igreja deles. Tem um problema na igreja deles, então como que nós podemos convidar ele no Natal ou depois do Natal? Por isso que essa data 17 não pode ser mudada. Eu fui rapidinho, mas até agora estamos esperando a resposta. Amém? Deus, sempre, toda a organização, a gente conversa, tudo é pela glória do Senhor. Nós aqui, eu vou na Itália, porque é nosso ministério, o missionário vai pegar, nós tivemos esse mês, Assembleia de Deus, aonde você estava lá, você vai pegar lá. A gente tem outra assembleia ali no UNEP que faz sempre aniversário, o dia das crianças, oficialmente quem vai pegar ela, que vai pegar lá. A gente vai em novembro, que você vai no tour, em novembro, é outra igreja que fica ali no Servan, eles abriram o tour, na casa daquela família que nós fizemos vigília lá. Lembra? Vigília lá em casa, eles são pastor no tour, ela está convidada para pegar, a gente vai. Porque quando nós começamos, Deus nos chamou, eu, para aceitar de ser pastor,
nós trabalhamos com as igrejas que nós não somos pastores, nós somos membros. Saímos nessa igreja quando a gente estava no Brasil, esse aqui, que estamos agora, para ir pregar, ficar um ano na Assembleia de Deus de São Paulo, fora de São Paulo, Carapicuíba, é tipo também Juan. Como a gente trabalha, toda sexta-feira, a igreja onde a gente estava, essa igreja era nosso mesmo bairro. A gente só atravessa 5 ruas, a gente chega na igreja. Mas como a gente aceita de ajudar os irmãos da Assembleia de Deus, toda sexta-feira, como era longe, a gente sai de casa depois do trabalho sexta-feira, a gente sai de casa, era faculdade e eu trabalho. A gente pega a nossa mala, a gente vai naquele bairro lá de noite de sexta-feira, porque sábado tem um culto, domingo tem um culto, a gente prega no segundo igreja, domingo tem na sede deles, segunda quando termina o culto, a gente pega o trem, volta para casa. Fizemos isso um ano. Começamos a igreja na minha casa, nossa casa lá no Brasil, fomos para o outro, eu não assumi de ser pastor, começou em casa, quando saiu, eu não estava mais pastor, outra pessoa. Porque a gente ganha alma por Jesus. E tem um momento, a gente ganha alma por nossa igreja, tem um momento a gente ama por Jesus. Porque se eu encontrar uma pessoa no avião, eu não posso dizer para ele que porque ele é da Espanha ou do outro bairro, eu não posso convidar na minha igreja. Eu falo de Jesus para eles. Se eu encontrar uma pessoa na rua, eu falo para ele de Jesus. Essa pessoa vem aqui ou vai a outro lugar, isso não vai me impedir de falar para ele de Jesus. Amém? Isso não vai impedir de falar para ele de Jesus. Assim a gente vai. Quando nós vamos ter capacidade, Deus hoje mesmo colocou no meu coração, se Deus deu uma oportunidade de sair daqui, um obreiro, uma pessoa tem que ficar aqui, continua esse lugar evangelizando, mesmo com 2 pessoas, porque se nós conseguimos sair no outro bairro, assim nasce a visão, nasce um ministério. A gente não pode dizer porque achamos muito grande e podemos deixar aqui. Se tivermos 2, 5 pessoas que moram aqui perto, nós temos capacidade de manter esse lugar pagando aluguel, porque as pessoas venham se encontrar no domingo, venham se encontrar na terça, enquanto no bairro que a gente vai, a gente continua de novo fazendo a mesma coisa. Isso é o Evangelho do Senhor. Vamos ler o livro de Jonas. Para terminar esse livro de Jonas, e nós começamos, desde que vocês viajaram, nós começamos no capítulo 1. Vimos muita coisa, mas é pouca coisa que nós vimos, podemos falar desse assunto. Oliveira, ali o botão, desenho botão. Vai levar as crianças? Certo. Não sei. Dá para ir no desenho, volta. A Bíblia fala assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente por isso e enfureceu-se. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei a fugir para Tarso. Eu sabia que tu é Deus misericordioso e compassivo, e muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida e imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Vamos parar ali ainda. Olha meu oncle Olivier. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, Père. Merci pour ta parole. Enseigne-nous, parle-nous, Seigneur. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Je bénis mes frères et sœurs
que le cœur soit préparé pour la parole du Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit règne dans cet endroit, aux alentours de cet endroit, au nom de Jésus. Amen. Você ouviu a mulher bater lá, quando a gente estava orando, ainda bem que eu estava abri a porta, ele estava saindo e indo embora, mas ele tinha alegria de bater. Eu pensei que estava ruim, ele bate para voltar, que fica calmo, mas não está saindo do saco, está indo embora. Vamos continuar de ler. Agora, Senhor, tira a minha vida e imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Próximo, o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Depois, mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e os bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Por isso ele desejou morrer e diz para mim: seria melhor morrer do que viver. Mas Deus diz a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena de planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. E ele nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muito rebanho, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Serafim? Amém? Amém. E Deus falando com Jonas. Eu queria completar, não sai do livro do dezembro versículo. Não sai do livro do Jonas, mas lê comigo o livro do Lucas 11. Lucas 11, 29 e 32. Nós vamos estar voltando falando de Jonas, mas vamos completar essa daqui, como que Jesus ele dá testemunho do que aconteceu. Lucas 11, e começamos de 29. Quando a multidão se juntou à volta de Jesus, ele começou a falar e dizer o seguinte: como as pessoas de hoje são mal, pede um milagre como sinal de aprovação de Deus. Mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho de Homem será um sinal para a gente de hoje. Amém? No dia do Filho do Homem, será um sinal para a gente de hoje, no dia do juízo. Não, 31, só ali. Amém? Eu volto no Jonas. Uma história. Jesus, porque lemos essa testemunha de Jesus na Lucas, foi Jesus que dá testemunho
do que aconteceu no livro de Jonas. Ele está falando de milagre. Então, eu estou falando para você que o livro de Jonas é um livro cheio de milagre, aonde nós vimos tapete foi calmado somente quando Jonas foi jogado na água. A Bíblia fala do grande peixe que vem na mesma hora. Deus dá o sinal, Deus que manda, Deus que controla tudo, dá sinal naquela hora, o peixe chega bem no lado, não sei, a Bíblia não fala se ele jogar no lado esquerdo, no lado direito, na frente ou atrás, mas quando ele joga o homem, porque você vê até o marinheiro que estava jogando eles oraram a Deus, Deus nos perdoa, que o sangue desse homem não vem acima da gente. Ele joga e a baleia chega, a Bíblia fala grande peixe, o peixe chega e engole Jonas. Jonas fica dentro do peixe 3 dias. Somente naquela hora o homem de Deus pensa a orar. Ele não estava orando, ele estava fugindo a Deus. Eu falei que nós chegamos também a algumas dificuldades assim, que a gente ora, somente nesse tempo a gente pensa em Deus, porque ele estava lá 3 dias. Ele vai para lá e a barriga é o fim. Ele vai para lá e a barriga, junto com aquela azia do peixe, somente nesse momento ele grita a Deus. Porque os marinheiros dizem, por que você está dormindo, todo mundo está orando? Oração, as pessoas estão vendo isso como é pesado orar. Mesmo que você não tenha assunto, você quer orar somente quando tem assunto. É como se toda vez que seu filho chega somente para dizer, pai, eu te amo. Quer comprar um pão para mim? Pai, eu te pão ele não pede, porque você já traz pão dentro de casa. Pai, eu te amo, eu quero um basquete novo. Até lá, ele te esquece. Ele te esquece. Porque ele não tem nada para pedir. Ele vem de novo. Mãe, você está bonita? Não sei quem comprou o meu relógio que sai agora. Então, as pessoas vão a Deus somente nesse momento. Só que nós podemos orar, dizendo para Deus que eu te amo, mas eu não tenho nada para pedir. Eu te amo, eu estou contente de tudo que eu tenho. Eu te amo, eu te adoro, porque o Senhor é tudo para mim. Jonas, ele fugindo, ele não orou a Deus. Ele foi dormindo quando todos os outros estavam clamando seus deuses. Ali no peixe, agora ele se arrepende, ele clama a Deus. Deus ouviu. Mas lembra que ele pegou barco, estava indo no outro sentido. O sentido que Deus mandou para ele era do outro. Mas o Deus que dá o sinal, sabe mandar, dá ordem no peixe, o peixe vai exatamente aonde Deus queria levar eles. Algumas situações da nossa vida, nós demoramos quando fugir a Deus, demoramos de chegar onde Deus quer nos levar, porque nós não entendemos ainda. Quero fugir, a gente dá o tempo para realizar a obra do Senhor. Amém? Demoramos para realizar aquela obra que Deus tinha. Você vai ver que algumas coisas você fala demora, mas quando você vai chegar, Deus poderá dizer para você, já faz tempo que eu estou querendo trazer aqui. Amém? Ele chegou lá, ele pegou a palavra de Deus e todo mundo se arrependeu e vestiu o saco, trocar alguma coisa na vida deles e Deus teve compaixão desse povo. Mas no 4 agora nós vimos a raiva do profeta. Ele diz tanta raiva. A Bíblia diz o título, se você olhar em cima, ele fala a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Quem é mais pesado, né? A misericórdia de Deus ou a raiva do Jonas? Por causa disso, Jonas ficou com a raiva e muito aborrecido. Então, ele orou agora de novo. A Bíblia fala pela segunda vez que ele orou. O Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que o Senhor ia fazer. Nós temos na nossa cabeça
o trabalhar de Deus, pensamos que dá todo esse sentido, Deus só trabalha dessa maneira. Jonas também, ele já diz que o Senhor é misericórdia, o Senhor vai perdoar essas pessoas. Por que eu vou? Por que eu vou lá se o Senhor já sabe que vai perdoar essas pessoas? Podemos dizer que o Senhor pode nos escutar em casa, como a gente está fazendo na linha também, o Senhor escuta. Por que tem que vir aqui? Porque nós levamos tempo de adoração, porque o pastor fala algumas coisas, se você leu você mesmo, não vai entender. É um meio que nós temos um lugar que Deus, a presença de Deus é diferente quando eu estou sozinho. Amém? Por isso que já o hebreu fala de não deixa de em vossas assembleias como é o costume dos outros. Nós somos mais unidos, forte quando unidos, como um fogo, a lenha, quando nós juntamos, ele acende mais. O Jonas, ele pensou, ele já tinha na cabeça o plano de Deus, como que Deus ia fazer, porque eu tenho que ir. Porque a Bíblia diz que se vocês não falam, como que as pessoas vão se converter? Livro do Romano. Se ninguém também foi enviado, como que vai ter as pessoas que pregam? A palavra de Deus, ele fala de pregar o Evangelho. Ele chama, não é pastor, não é, ele diz toda a igreja, o trabalho da igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. E pregar a palavra de Deus. O Jonas, ele ficou tanto furioso que nós vimos que, como eu falei, Jesus fala no Lucas, as pessoas, você pode ver isso também no Mateus 12, 38, é a mesma coisa, não precisa abrir agora, é a mesma coisa. As pessoas dizem para Jesus, dá-nos um sinal, dá-nos um milagre. Jesus, ele fez tanto milagre, mas lá naquele dia ele disse, eu não vou dar nada a você. As pessoas estão esperando hoje ver somente Deus trabalhando, quando nós vimos que uma pessoa ressuscitou. Se aconteceu uma coisa, ressuscitou aqui, as pessoas vêm escutar o que ele tem para dizer. As pessoas estão querendo milagre. Acontece que Deus faz milagre. Muito mais que está aqui, mas Jesus ele diz, eu não vou fazer nada. Acredita, Jesus fez isso. Quem sabe em alguma vida de alguma das pessoas que estão procurando isso, Deus fala assim, eu não vou dar somente esse milagre. Por que Jesus chama isso um milagre grande que Jesus mostrou? Porque uma pessoa se converteu, como foi 120 mil pessoas, não é fácil. Eu fiquei olhando a vida de mamãe, quando ele começou lá em casa, orando, como ela ora hoje. Você ouvia a voz de mamãe saindo orando, que antigamente não saía. Esse nível de capacidade espiritual é um grande milagre que nós queremos procurar ver. Glória a Deus. Minha mãe, quando a mãe dela morreu, ela estava com mais ou menos 5 anos e ficou lá na village sem ninguém. Aí eles decidiram mandar para ele no capital, onde tinha a tia dela. Quando ela chegou, ela nasceu, ao momento agora não está vindo, mas quando ela chegou no capital, em 2020, ela nasceu no 1929 e ela chegou em 38, ele chegou, com 10 anos ela chegou no capital e ela lembra, sempre fala, quando eu cheguei, eu estava pequeno, ao marido da minha tia, trabalhava aqui na empresa que tem agora e tinha um hospital que estava sendo construído. E aonde eu nasci também naquele hospital lá. Ele disse, quando eu cheguei, então, se chegamos no hospital, tem que ir no hospital, porque naquele tempo, a empresa tinha um dispensário. E todo mundo, a família do quem trabalha lá, tinha direito da ir lá no dispensário. Então, ele ia para o hospital, ele via aquele hospital que estava sendo construído. Então, eu consigo ver quando vi o ano, ele conta essa história, eu vi o ano que o hospital foi construído, eu lembrei daquele ano lá que
que ela chegou. E naquele tempo, já tinha 10 anos, mas 5 anos, 6 anos depois, eles casaram com minha mãe. Então eles vão colocar ele na escola. Ele não sabe ler. Mas eu vou te falar, quando ele se converteu, Deus deu para ele inteligência. Ela começa a ler a sua Bíblia. Glória a Deus. Aquela alegria que ela tinha, quando ela volta, ele nota os versículos. Ela se converteu um ano antes de mim, e foi ela também que começou a me levar. Quando eu, antes de converter, eu comecei a ser atacado pelos espíritos. Eu vinha os espíritos cresciam, todo o meu quarto, todos, o muro não tinha mais, os flores, assim, cheios de flores, os flores, tudo. Ela começou a me levar lá para... E quando eu converti, comecei a pregar o evangelho, ela estava na igreja dela, mas todo domingo, quando eu volto, ela também volta, ele traz os versículos dela, colocou do lado, o pastor pregou isso, quero mais falar comigo do que o pastor fala ali, a gente começa a ler a Bíblia, a gente fala. Viu que um milagre, a pessoa se converteu, nunca sentou no banco da escola, Deus abre para ele entendimento, que ela começa a ler, bem que ele não entende muito ele quer, mas ele lê sozinho a palavra de Deus. Quando eu deixo ele ler, ele é como Caio lá, Caio lia devagarzinho lá. Então, isso é milagre para Deus. É a grande milagre de Jesus. Naquele dia ele fala, eu não vou dar para você outro milagre que isso. Para Deus, isso é um milagre que as pessoas, de uma vez só, o todo o povo entende abandonar a Deus. Ele fala, até os bichos deles não vão comer. Eles voltam a Deus, cada um volta a Deus. Isso agradou a Deus, que até Deus usa isso como exemplo. Mas Jonas, ele não entendeu. Ele está com raiva porque Deus poderá fazer isso sem ele. Ou Deus poderia acabar com aquele povo porque era um povo sanguinário. Ele não era povo de Deus. Desde aquele tempo, Deus querendo mostrando que não há separação entre vocês, judeus, e as nações. Eu sou Deus de você, eu sou Deus deles também, eu tenho compaixão deles também. Você da Assembleia de Deus, do Batista, eu sou o mesmo Deus. Se vocês me buscar de verdade, eu sou Deus de todo esse povo. As pessoas... Desculpa. As pessoas querem complicar. Não, nós somos de roupa branca, nós somos de roupa verde, não podemos misturar. Deixa eu falar chuchotar, porque estou na internet. Aquelas pessoas que têm medo de vir aqui, porque a gente está filmando, o pastor dele vai vir, que ele vem aqui visitar a gente. Ele fala, eu gostaria de vir, porque quando volta vai dizer, você foi para lá. As pessoas querem controlar todo mundo, as pessoas querem dividir. Jonas, ele fala para Deus, eu sabia que o Senhor vai fazer isso. Esse povo não são povo de Deus, eles são ruins, mas Deus dá oportunidade a todo mundo. Amém. Deus ouviu o milagre, a oração dele, porque Deus ouve o milagre. Olha a raiva dele. Deus fala para ele, ó, Deus quer ensinar agora o profeta, quando ele estava sentado, a Bíblia diz que Deus é Ele mesmo que fez o vento forte, Deus é Ele mesmo que mandou o sol, para ver o profeta como que vai ficar, e depois Deus fez crescer num dia a árvore, que deu sombra a ele, numa noite de novo, Deus, ele disse, ele mesmo manda o verme para atacar. Amém. Olha essa milagre de Deus. Num dia ele faz crescer, num dia ele manda. Deus controla todo mundo, toda a história, toda a situação da nossa vida. Graças a Deus. O que nós ensinamos aqui, de nós confiamos no Deus, as pessoas querem, quando ele chega, você fala, Deus te abençoe. Nós ensinamos porque você vai ser curado do Covid hoje, amanhã o câncer. Mas se você conhece Deus, um ditado comolês, é melhor eu te ensinar como fazer o pão. Quando ele fala de quando um alimento comolês, então
é o básico, é como a família de mandioca, a cozinha, tudo. Então, eu dou o exemplo do pão. É melhor te ensinar como fazer, no lugar que eu te dar pão todo dia, toda manhã. Um dia, quando eu não estou, você não sabe como fazer. É isso que nós procuramos ensinar. As pessoas se aproximar de Deus, aprender a ter confiança em Deus. Porque é Deus que faz. Amém. É Deus que faz. Então, Jonas estava numa busca que primeiro ele não quis orar, não quis buscar Deus. Mas quando Deus fez, ele tinha raiva, porque Deus não fez do jeito que ele queria que Deus fazer. Então, Deus começa a ensinar ao seu servo de dizer 120 pessoas. Você quer que ele perca? Ele morre assim, junto com os animais. Você tem pena do árvore que nasceu, morreu. Ele estava com raiva. Como muitas pessoas têm levado raiva de Deus, está levando raiva para as pessoas. Por isso, ele busca milagre e ele não vê. Olha o que Deus colocou no meu coração, esse versículo de Hebreu. Vamos ler, Olivier, Hebreu. Doze, 14. Hebreu, ele diz, Hebreu 14, 12. 12, 14 ou 14? Oui, 12, 14. Posso ler? Pode. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém viverá. Amém. Viverá. Aqui, na outra linguagem, ele diz: sem isso, ninguém verá o Senhor. Procura se esforçar para viver em paz com todos e para ser santos, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí que eu ia chegar no que o Claudinho fez, que Deus colocou no meu coração, que estava falando a raiva do Jonas, como muitas pessoas têm tanto raiva, mas eles querem que Deus faz milagre. Deus quer responder a oração. Deus não responde se não tem paz. Se procurarmos muitas vezes na Bíblia, você vai ver que ele diz que ele é Deus de paz, de amor, onde há Deus, a paz e amor. Sempre assim, é a paz. Eu vou falar para você, isso é verdade, é a palavra de Deus. Ele diz, busca a paz. Não fica com raiva de pessoa. O que ele fez de manhã, se a PT fazer depois da pregação, eu ia dizer, eu vi a palavra que ele fez, mas já no coração dele já tinha. Como eu falei para você, quando Deus me deu isso aqui, eu, na sexta-feira, Deus me falou, no sábado, eu mandei, logo eu levantei na minha cama, não fui no banheiro, nada, não saí, depois de oração, eu mandei mensagem a 2 pessoas. Buscar a paz, como que você, eu vou dizer, vocês moram na mesma casa, muitas pessoas fazem isso, não vou dizer aqui, ele chega na igreja, já no carro, eles não se falam, cada um olha assim, quando chega aqui, sorriso, ele entra, cada um senta ou senta perto, a gente vê, eles são casados, são unidos, e você ora, não tem paz, Deus não vai escutar a oração. Ele mesmo fala que você quer dar sua oferta, conserta com o seu amigo. Buscar a paz nas pessoas, porque Deus responde a nossa oração. Deus estava ensinando um cristão, um crente, que estava por raiva, porque Deus fez nos outros.
A gente não precisa olhar o que Deus está fazendo nos outros. Se Deus, ele queria que Deus fizesse de uma maneira, Deus fez no outro, Nínive, os inimigos de Israel. Mas mesmo assim, Deus fez graça. Se Deus abençoou outra pessoa, eu não preciso ficar com inveja. Eu não preciso sentir o mal no coração, porque Deus está trabalhando no outro. Ele diz, tanto a raiva que ele diz, eu quero morrer. Ele prefere morrer que 120 se converter. Ele diz, eu quero morrer, porque você fez como eu pensei desde quando eu estava na minha cidade. Se você tem uma pessoa que você viu que essa pessoa tem um problema com você, que seja que ele não quer perdoar, você libera essa pessoa no coração de você, escreva alguma coisa na mensagem, olha, eu peço perdão. Eu tinha raiva de você, mas eu libero perdão. Eu mesmo peço perdão se eu te fiz mal. Se a pessoa não quer te perdoar, é o problema deles, mas você busca a paz com todo mundo. A Bíblia diz, buscar a paz com todos. Aí ele fala, sem isso ninguém verá o Senhor. Como que a gente vê o Senhor? Na nossa vida. Como que a gente vê o Senhor? Nas coisas que a gente busca. Você mesmo hoje falou, o Senhor me abençoa hoje. O Senhor está comigo. Nessa coisa, o Senhor está comigo. É isso que ele diz que ninguém verá o Senhor. As pessoas que dormem, acordam com raiva, com pessoa no coração, você, se não liberar, a Bíblia diz que você mesmo vai estar sofrendo. É isso que o profeta estava. Sabe quando você vê aquela pessoa, você faz... Você ainda não liberou ela. Porque quando você liberar, você pode ver, ele não vai fazer nada para você. É isso que a Bíblia está querendo. É isso que ela fez. É isso que eu queria falar para você, mesmo que ele não fez antes de fazer. Eu mesmo, eu vi, eu comecei, porque o Senhor encheu tanto meu coração, eu comecei a ver como são as pessoas que eu tenho um problema. Eu vi esse fulano me ligava, mandava uma mensagem, ele não manda. Eu comecei a olhar o que poderia ser que ele para de falar comigo. Eu lá escrevi minha mensagem, eu mandei, aí ele me liga mais tarde. Desse momento que você mandou, eu vi, eu te liberei o perdão, mas eu, como estava com trabalho, agora eu estou livre, por isso que eu te liguei. Amém. Acabou. Se a pessoa... Acabou. Amém? Então, a Bíblia, o que diz? A pessoa faz bem os seus inimigos. Okay? Alguém fala mal de você. Você escuta. No lugar de você responder, pegar a raiva dentro de você, você olha. Sabe que eu te amo. Você é uma pessoa especial. Eu gosto de você. Deus te abençoe. Manda. Ou você... A Bíblia diz, não devolve mal por mal. Você, o que ela gosta de chocolate? Manda para alguém. Entrega isso para ele. Se você quer colocar as palavras. Você sabe que ele fala mal de você. Mas a Bíblia diz, não devolver mal por mal. Então a pessoa vai receber. Ele mandou isso para mim? Sim, ele mandou um chocolate para você. Isso é buscar a paz com todos. A Bíblia não está dizendo se a palavra de Deus, a gente fala se a gente buscar a paz com todos. Por quê? Porque eu posso ver o Senhor. Ele não está falando de ver o Senhor quando ele vai voltar, mas de ver o Senhor na minha vida, nas minhas coisas. Amém. Aí o Tiago, ele vem falando que Olivier, Tiago, Jacques 4:1, começa. Lemos o Tiago, capítulo 4, começando a ler o versículo 1. Tiago, Olivier. 4:1. Pode ler.
de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês. Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Aonde vem a guerra? Qual guerra que ele está falando? Qual a contenda que ele está falando? A paixão, a guerra dentro de você? 2. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, então estão prontos até para matar a fim de conseguir. Um pouco ali para ali, vamos continuar. Você cobiça, você deseja muita coisa, como você não tem, você tem o desejo até de querer matar. Continua. Você deve vencer. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Quando nós sentimos mal porque Deus abençoa outra pessoa, ou como a gente está aqui, a gente vê que a igreja no sábado, eles cresceu tanto, a gente quer até a mesma coisa. Quando a gente olha as pessoas, a gente quer ser como ele, e a gente não consegue, a gente tem uma luta e guerra dentro de nós. E até aqui estou falando de oração. Até a Bíblia, a passagem que falamos de buscar a paz, estão falando de oração. E aqui também as pessoas desejam, estão falando de oração, e eles não conseguem, porque eles começaram a orar a Deus alguma coisa, começando na cobiça. Eles viram, falou, se ele tem um vestido vermelho, eu também quero ter vermelho. Ou ele comprou onde eu comprei, ou isso que eu queria comprar, ele comprou também. Aí eu já tenho cobiça dentro de mim. Aí eu venho de novo, Senhor, quer me dar o vestido vermelho? Aí que ele está dizendo que vocês não conseguem, porque você deseja alguma coisa, deseja mal. E quando você não consegue, começa a lutar dentro de você. Aí ele diz, porque também não pede. Porque a pessoa não pede. Continua o terceiro. Porque as pessoas não pedem. Quando pede, não recebe, pois pede por motivo errado, para gastar o seu prazer. Ele pede de motivo errado. O profeta não conseguiu, ele queria. Eu quero morrer. Me mata, Senhor, eu quero morrer. Eu quero morrer. Aleluia. Muitas atitudes de nós, de muitas pessoas. Até hoje ele quer controlar o milagre. Nós queremos ver milagre. Deus quer dizer, me dá seu coração, me dá a sua vida. Eu quero ver milagre. Me dá o seu coração. Ou nós queremos ver o que as pessoas pedem somente porque o outro tem. Quando Deus abençoa outra pessoa, se Deus deu ao Claudinho um carro Mercedes, não acabou na fábrica dos carros, ou do jeans que eu quero também, não acabou. Eu preciso estar alegre quando o outro foi abençoado. E na minha vez, Deus vai abençoar. Ele está falando de motivação de oração. Motivação do tanto que nós queremos alguma coisa que você quer. A sua motivação. Você viu que o profeta estava com motivação errada desde o primeiro dia. Mas Deus ensinou, continua ensinando a ele como que Deus trabalha, como não é que... Ele era profeta, se você lê no livro do rei. Quando Israel ainda vai ir até a guerra, ele profetizou falando do tribo de Judá, o que ia acontecer. E aconteceu também o grande profeta. Mas aqui ele estava completamente errado. Completamente errado. Só que Jesus testemunhou disso, porque foi um grande milagre que aconteceu lá, mas ele mesmo não sabia, e nós também, às vezes, erramos e não sabemos como Deus está querendo trabalhar
água na nossa vida, o caminhar dele não é nosso caminho. Amém? Vamos poder encerrar aqui, porque passou meu dia de 30. A raiva do Jonas e a misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia de nós. Deus quer responder às nossas orações. Deus quer que os milagres aconteçam que nós buscamos, mas os milagres não somente acontecem por causa do pastor, porque Jesus conta essa mulher que tinha fluxo do sangue, foi curado. Ele mesmo, ao sair na casa dele, ele diz: se eu tocar a roupa de Jesus. Nunca ninguém ensinou que poderia tocar e sentir o poder. Ele pensou, ele fez. No domingo passado falamos do arrependimento, falamos daquele filho, ele falou: eu vou voltar na casa do meu pai. Eu vou dizer a ele que o Senhor me perdoa, porque eu desejei a sua morte e peguei dinheiro, foi gastar. Mas isso ele preparou isso longe aonde ele estava. Deus que sabe o coração, que escuta, já escutou. Quando ele chegou diretamente querendo falar, o pai fez: vem, ele abraçou. O pai abraçou, o pai começou a dizer até que o que ele não pensou: tira a roupa, tira o sapato dele, vai focando. O pai não deixou para ele falar. Porque o que ele preparou lá, Deus já ouviu quando ele começa a falar: quando eu vou chegar diante do pai, olha o que eu vou dizer a ele. Ele já, você sabe o que ele fez. Amém? Vamos buscar a paz por todos, porque a gente quer ver o trabalhar de Deus na nossa vida. Vamos pedir a Deus as coisas somente com a motivação errada ou com a motivação vimos, nós vamos pedir porque nós necessitamos, nós queremos muito dinheiro, porque queremos abençoar as pessoas não têm, nós temos coração, a bondade, pensamos nas pessoas que não têm. Eu falo com Deus, me abençoa, eu quero ter dinheiro, porque quando eu tenho, Deus sabe muito bem quando eu tenho. A primeira parte que eu tinha é de ajudar alguém, de abençoar. Não tem a motivação errada. Pede as coisas para Deus, ora as coisas para Deus. Senhor, eu quero isso, eu quero falar ali. O Senhor pensa: qual a sua motivação? Vai fazer o que com isso? O que o meu reino vai ganhar com isso? Amém? Amém. Isso que é a palavra que eu tinha com você. Nós fomos surpreendidos do gesto do Claudinho, é isso, mas nós não tínhamos nada somente de coração, mas quando a pessoa também vem falar com você, pedir perdão, perdoa a pessoa, aceita, fala que aceita. Não fala, como hoje vocês nos ensina, a pessoa fala merci, ele fala, não, você fala obrigado para alguém, ele fala, não, você sou eu. Je te dis merci, tu dis non, c'est moi. Aceita meu obrigado também. E eu aceito o seu. Aleluia. Perdão esse troco. Deus responde a oração, Deus faz milagre. Às vezes, quando nós não esperamos, Ele acaba fazendo milagre que nós procuramos. Amém? Deus faz tudo pela glória dEle, porque a obra dEle avança, porque as pessoas ficam sabendo que Deus existe. Aqueles marinheiros que jogaram Jonas, quando a água calmou, ele falou: verdadeiramente nós clamamos a Deus errado, que não respondia, mas a Deus daquele homem responde, porque ele falou: eu estou fugindo do Deus vivo. Eles agora conhecem que existe um Deus porque água, mar se calmou. Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus, libera perdão no seu coração. Fala com Deus te capacitar a amar as pessoas. Fala com Deus a motivação sua, que você ama eles, mais que as coisas que Ele te dá. Nós amamos o Senhor porque Ele que nos amou primeiro. Nosso desejo é que Ele trabalhe na nossa vida. Abençoa uma pessoa que você não fala. Fala a Deus, abençoa a vida dele, que ele seja abençoado, que ele ir na frente. O Senhor vai pensar em você quando você faz isso.
Oremos em nome de Jesus, Pai Santo. Nós te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deu. Eu quero, Pai, dizer que antes mesmo que nós falamos, o Senhor fez. Aleluia. Deixa que o perdão seja uma pessoa de perdoar aos outros, Senhor. De perdoar, Senhor, uma vez, Senhor Deus, seu amor, perdoar hoje, amanhã, Senhor, fortalece meu coração, Senhor, que eu não fique preocupado com os outros, só os perdoados, com os outros, receber aquilo, não, Senhor, eu te esqueço, eu te peço no meu poder, no coração, Senhor, livro de Jesus, Pai, eu te peço no nome de Pai, eu te peço no nome de Jesus, obrigado, Pai Santo, obrigado em nome de Jesus, Senhor, Deus, uma abandona eterna, Deus, uma graça, Senhor, a Maria da Perdão, a Maria da Perdão, Pai, eu vou ter Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos agradecer por essa bênção que tivemos de andar sobre o livro de Jonas e tantas coisas que nós aprendemos nessa lição que nós tivemos através da vida dele. O livro de Jonas, Senhor, é um livro de milagre. Nós ficamos muitas vezes parados olhando para o grande peixe que pegou ele dentro do mar, mas toda a vida, toda a história, Senhor, de Jonas é um aprendizado. O Senhor Jesus mesmo sobre a terra usou esse exemplo para poder falar, para pregar o evangelho do reino. E o Senhor disse, sendo que nenhum outro milagre seria dado daquela geração, senão o sinal de Jonas, o sinal em que ele ficou preso 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E assim o Filho do Homem também ficaria, Senhor, no centro da terra e seria ressuscitado. Senhor, toda essa obra maravilhosa que o Senhor fez, ó Pai, foi de trazer os homens à vida. Deus, esse mesmo milagre que aconteceu na vida de Jonas, aconteceu também na vida de Jesus.
quando ele ficou na barriga do peixe, e quando ele saiu daquela situação, ele pregou, Senhor, as boas novas, o povo se arrependeu e foi salvo. Esse é o maior milagre que podemos vivenciar em nossa vida. É o milagre maior e primeiro que todo ser humano precisa viver em sua vida. E nós vivemos esse milagre. Senhor, quem éramos nós e quem nós somos hoje? O pecado dominava a nossa vida, o pecado roubava a nossa alegria, o pecado destruiu a nossa história, a nossa família. Mas quando o Senhor desceu, Senhor, no centro da terra e voltou vivo, Senhor, o Senhor nos trouxe vida juntamente com o Senhor. O Senhor falou conosco hoje que a vida está no sangue, e através do sangue de Jesus, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, nós fomos libertos de uma vez para sempre. Vivemos o maior milagre, Senhor, que poderíamos viver. Hoje temos paz com Deus. Vamos viver eternamente com Deus, para todos sempre. Se sofremos aqui com um corpo enfermo, com dificuldade financeira, ou qualquer outra luta, Senhor, temos a certeza de que no céu, Senhor, nós viveremos eternamente contigo, livre do pecado, livre da morte eterna, livre da separação de Deus para sempre. E esse, Senhor, é o maior milagre que nós continuamos clamando por nossa família. Ainda existe, Senhor, como o Senhor disse, ainda existe outras ovelhas que são desse aprisco, que não estão aqui ainda. Por isso nós continuamos clamando pela salvação, pelo milagre da salvação, pelo milagre da transformação. Ainda queremos ver milagre Senhor, de transformação em nossa casa. Queremos ainda ver a salvação do Mendes, a salvação do Patrick. Meu Deus, a obra continue, Senhor, na vida da Soraya, do Felipe, das nossas vidas, Pai. Queremos ver o Senhor continuar trabalhando e transformando o nosso coração. É isso que clamamos, Deus. Nós cremos no Deus de milagre. Pai, que depois desse milagre, Senhor, da transformação e da salvação, nós nos abrimos para todos os milagres que o Senhor quer realizar em nossa vida. Nós cremos, nós cremos, nós cremos e queremos ser, Senhor, alvo dos milagres. Queremos ser instrumentos dos milagres. Aonde quer que passemos, ó Deus, que possamos ser instrumentos de milagre, Pai. E que se assim for a tua vontade, nós continuaremos esperando, orando, clamando e confiando que o Senhor é o Deus de milagre. Muito obrigada por essa palavra que transforma o nosso coração. Vá de encontro a Alicia, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o Deus que faz milagres sobre a terra. E nós vamos, Senhor, continuar proclamando que Jesus Cristo levou sobre si as suas enfermidades e as suas dores. E o Senhor restaurou o corpo da Alicia por completo, Senhor. Porque o Senhor é o Deus de milagre. O milagre de Jonas foi um sinal, e o Senhor continua operando através do sinal. O Senhor continua trazendo milagres sobre nossa vida. Cura os joelhos da mamãe, Senhor, para que ela possa andar com agilidade e testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, Senhor, nos dá uma semana debaixo dessa palavra. Nós temos Deus hoje, e a partir de hoje, Senhor, uma semana para praticar essa mensagem, que possamos ir e pregar a salvação em Nínive, a nossa Nínive, Senhor, que está perto de nós, para que possamos ver vidas transformadas. Muito obrigada pela vida do teu servidor, do seu servo, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida dele, encher ele com a tua palavra, enche ele com o teu Espírito Santo e com poder, que a palavra da sua boca seja como fogo, o nosso coração como palha, e que nós sejamos incendiados a tua mensagem. Continua a falar com ele, continua a falar conosco, nos abençoa, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. O perdão nós liberamos, vamos cuidar do seu coração. Se você não está doente, pensa em alguém que está doente e você fala o nome dele. Seigneur, em nome de Jesus, avec la puissance du pardon, avec la puissance du Saint-Esprit, j'ai prie maintenant, Seigneur, que la maladie libère le corps, la vie de tes enfants dans le nom de Jésus. Que la maladie sort au nom de Jésus. Les maux de tête, les problèmes de complications dans la santé, le Covid, le cancer de côlon, le fibro,
Dans le nom de Jésus, j'envoie sa lumière arrive. Je proclame la guérison sur tes enfants, sur les frères et sœurs qui nous écoutent, sur les bien-aimés qui sont à la maison, sur les enfants qui tiennent chacun de nous, il a cité le nom, qui reçoit la guérison par le nom de Jésus, qui reçoit la guérison par le nom de Jésus. Qu'il soit les chaînes tombent et la maladie sort dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. A Bíblia diz que o poder do perdão, ele libera o cativo, ele cura a doença. Nós começamos a viver já esse poder do perdão, começamos já a pregação. Eu creio que essa palavra que seja o seu coração, se você entendeu, você liberou alguém, Deus vai estar, o Espírito vai estar curando o seu corpo. Amém. No restante. Amém? Amém. Deus abençoe você. Hoje, quando encerrar a transmissão, nós vamos poder ofertar na casa do Senhor. Se você gosta de oferta, você pode ofertar na casa do Senhor. E se o pastor Olivier pode. Isso foi ontem de manhã. Eu estava orando e me recordando das nossas primeiras reuniões, de tudo que a gente viveu. Eu pude agradecer a Deus por cada minuto, por cada tempo, o tempo que passamos lá, o fato de o Claudinho ter aberto a porta da casa dele, os cultos que fizemos lá, cada almoço que tivemos, nos trouxe até aqui. Então, que Deus possa realmente... a impressão que eu tenho, não sei você, mas a impressão que eu tenho é que a gente se conhece há mais de décadas. Então, se um ano vale por 10, vocês imaginam, né? Daqui a gente já está indo para 20 anos de comunhão. Então, o tempo passa muito rápido, como o acabou de falar, o tempo passa muito rápido e nós vivemos coisas muito intensas com Deus nesse período. Olha quanta coisa já aconteceu. Então, nós vamos nos colocar de pé, nós vamos orar e para nós podermos encerrar o nosso culto. Nós vamos estar orando, nós vamos orar juntos, vamos orar principalmente pela vida do nosso pastor, que Deus possa continuar nos guiando, todo mundo, nós vamos orar por você, nós vamos orar porque a Bíblia diz, fere o pastor e espalhe os seus ovelhas. Então não adianta ter um rebanho grande, enorme e não tiver pastor. E mesmo se tiver pastor, se o pastor estiver ferido, as ovelhas vão acabar se dispersando. Se estamos unidos, é porque nós temos um pastor que Deus tem preservado a vida dele. Então, orando por você, pela sua casa, pela sua família que faz parte dessa grande obra, vamos orar pela vida do nosso pastor e pedir que Deus possa realmente nos preservar. Eu acredito que essa é a oração mais intensa que nós temos que fazer. Perseverar ao longo do tempo, das estações. Está chegando o frio, está chegando o inverno aí. A gente sabe o que é passar pelo inverno europeu. Mas a vida cristã também tem momentos assim. Verão, inverno, primavera, outono, tempestade, chuva de pedra. Tem todas as estações da nossa vida espiritual. Se nós conseguirmos perseverar, nos mantemos fiéis a Deus e crescendo espiritualmente, o céu é seguro para nós. Aleluia. Pai querido e maravilhoso, nós estamos na tua presença, Senhor, nesta manhã, para agradecer ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos deu, de estarmos Deus juntos, ó Pai, durante todo esse ano. Passamos, ó Pai, por situações, ó Pai, por esse desafio pessoal, desafio familiar, desafio, Senhor, no meio da família, no meio da igreja, Senhor, na vida financeira. Senhor, crianças cresceram, igrejas foram abertas, carros foram comprados, mudanças foram feitas, viagens foram realizadas, idas e voltas foram feitas, ó Pai, viagens da tua obra, e nos quanta coisa nós vivemos esse ano, tribulações, nós choramos juntos, passamos por inverno espiritual, passamos por outono, passamos por primavera, o verão chegou, o sol brilhou, em nossa vida com verdade.
para capacitar a continuar, meu Pai, essa tua obra, Senhor, meu Pai, Pai Santo, nós queremos pedir que o Senhor possa abençoar, meu Deus amado, esse líder da igreja, pastor, meu Deus amado, e capacitar, meu Deus amado, Pai Santo, para que possamos, meu Deus amado, dirigir a tua ovelha, Senhor, meu Pai, Pai Santo, para que no filho, Senhor amado, quando o Senhor vier, meu Deus amado, ele possa entregar, Senhor amado, todas as ovelhas, Senhor amado, na tua mão, Jesus Cristo, Senhor. Pai Santo, nós sabemos que ainda há ovelhas, Senhor amado, que estão aqui, Senhor, meu Pai, mas nós cremos e nós acreditamos, Senhor amado, que o Senhor vai depositar, Senhor amado, vai ir a tua, Senhor, o Senhor mesmo vai trazer todas as ovelhas, Senhor amado, aquelas ovelhas que ainda não conheceram, meu Deus amado, a casa, Senhor, que o Senhor vai trazer ovelhas, Senhor amado, o Senhor vai clamar pela justiça de Senhor amado, pela tua igreja, pelos pastores, Senhor amado, para dirigir, Senhor amado, Pai Santo, todas as armas, Senhor, que o Senhor vai colocar aqui na justiça, Senhor amado, para dirigir os teus pés, Senhor, a tuas ovelhas, Senhor amado, Pai Santo, para que algumas delas possam ser atendidas, Senhor, meu Pai, que o Senhor possa capacitar eles, Senhor amado, usa eles, Senhor, de maneira poderosa, Senhor, meu Pai, e eu possa fazer diferença, Senhor amado, Pai Santo, capacite na tua incapacitação, Senhor, dramadores, Senhor amado, sobre eles, Senhor amado, da tua igreja, Senhor, vivifica a tua igreja, Senhor, meu Pai amado, galera, seja espaço, Senhor amado, para isso, Senhor, glória para o teu nome, Senhor, como já aprendemos, Senhor, meu Pai amado, Pai Santo, abençoa, Senhor amado, em tudo que veio colocar a sua mão, Senhor amado, Pai Santo, e todas as ovelhas que estão dispersas, Senhor, que o Senhor possa tirar, Senhor amado, no nome de Jesus Cristo, que deixa o 99 para a cura, e o Senhor, meu Pai, Pai Santo, tirar nós vamos ser certo, Senhor, Pai Santo, que essa igreja possa ter, meu Deus amado, os dons, Senhor, toda a palavra, toda a libertação, toda a cura, toda a profecia, Senhor amado, Pai Santo, o amor, Senhor amado, o amor, filha, Senhor, essa tua igreja, Senhor amado, principalmente, Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa ser pregada, Senhor, que a tua presença, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor amado, possas ter aqui, Senhor amado, cada dia, Senhor, Pai, visitar aqui, Senhor amado, e continuar conosco, Senhor, porque nós somos o teu Deus, Espírito de Deus, acompanhe-nos pela vida, Senhor amado, acompanhe a igreja, Senhor amado, a igreja, Senhor, Pai Santo, que o Senhor possa visualizar aqui nessa tua igreja, Senhor, obreiro, Senhor amado, Senhor evangelista, Senhor, meu Pai, que tua igreja possa precisar, foi a frente, Senhor, fortalece, Senhor, a tua igreja, Senhor amado, a força, Senhor amado, revista no Senhor, meu Pai, por toda a armadura de Deus, Senhor amado, para que possamos resistir no governo, Senhor amado, Senhor amado, para que possamos resistir, para ensinar a realidade. Sim, meu Pai, Senhor amado, e por tudo isso, seja mais forte ainda, Senhor, meu Pai, Senhor, possa capacitar, Senhor amado, Senhor, por isso que eu sou José, Senhor amado, Senhor, eu sou externa, eu sou pressão, toda pela casa de confiança, Senhor, chegou o governador, Senhor amado, Pai Santo, o teu nome está glorificado, Senhor, meu Pai, e peço para a igreja, Senhor amado, faça o que o Senhor passar, meu Deus amado, para nós, Senhor, chega, Senhor, e guia, Senhor, meu Pai, nós pedimos, Senhor amado, que o anjo dessa igreja, Senhor, meu Pai, possa ter a misericórdia, Senhor, meu Pai, precisamos saber, Senhor amado, e onde, Senhor, meu amado, nos temos, Senhor amado, que no final, nos temos, Senhor amado, nós, Senhor amado, Senhor, em nome de Jesus.
Senhor, nós oramos porque o Senhor, meu Pai, abençoa, Senhor, uma virada toda que tu gosta, Senhor, amado, Pai Santo, enche-nos, Senhor, amado, Jesus, Senhor, amado, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, Conduz a igreja, enche-nos e usa as nossas orações, Senhor, amado, Pai Santo, te agradecemos, em nome de Jesus, aleluia. Senhor, Amado, ajuda-nos, Senhor. a Abençoa graça nossa família, Pai e a Santo. misericórdia do Senhor acompanha cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns para nós. Parabéns, Senhor. Aleluia. Você vai aprender sobre o que o Senhor quer te acompanhar. Você vai fazer isso. Graças a Deus. Mas você vai ter você vai ter que vai dizer você mesmo vai gerar, não sei como que vai ser, mas eu sabia, só que eu sabia desse momento que eu não queria eu não quero vir mesmo eu estava cansado, eu poderia fazer tudo que estava, mas como eu não sabia, eu não quero atrapalhar. Eu não quero atrapalhar. Eu venho, para não saber se o senhor não vai dormir. Eu não quero, eu pensei, eu não quero atrapalhar. Você vamos fazer o quê? Aqui, eu vejo. Sônia. E tudo bem. Aí eu quero que você Então você pede para ela e ela pode com você. Cada um tem. Escuta o que eu estou falando. Se eu não quero falar com você, pensa no seu. Entendeu? É um presente que eu te dou. Eu só tenho esse. Se você quer tocar carinho, você toca. Ela quer Deus falou no meio do Ô, Melissa, chega aqui. Como falamos, perdoa a nossa pecado, como nós perdoamos nós, mas foi nesse sentido, foi bastante porque você chegou, foi tudo, fazer o queijo, não trabalhar. Você que eu fosse trabalhar, se eu recebia esclarecimento,
Só tem um. Vocês vão comer juntas. Não tem outra. Não pode ter outra. Sabe por que não pode brigar? Porque a tia está de todo o coração. Então não tem por que brigar. Graças a Deus. Vamos fazer assim, se a próxima vez, para o pastor. Vamos a pastor em cima, vamos dar uma. Hoje estamos usando 2.000 pessoas. Vocês vão pagar. Isso eles vão pagar o pequeno. Eles sempre vêm. Graça, mas tem que estar mais de 1.000 pessoas. Então, se chegar a 500, eu acho que vão, porque eles bem. Mas o que eles dão para a gente não se quer. Eu vou até o doce, com certeza. Com certeza que ele quer o doce. Vamos lá fora. Não, Diga se a gente trabalhar. Eu liberei nota de mesmo fato. Não dá.